Olá, essa é mais uma aula nossa de produção de texto. E aí, antes de a gente começar a aula, só dois avisos. Eu não vou aparecer mais no vídeo por conta de um problema que eu tive no telefone. E daí minha câmera não está mais conseguindo abrir no aplicativo onde eu gravo a videoaula. Segundo aviso. Todas as atividades que forem passadas aqui no vídeo devem ser respondidas no caderno, tá? Eu não vou estar mandando mais o arquivo para a escola por conta que algumas pessoas estavam conseguindo acessar e outras não. Então, no final da videoaula, eu mostro como é a atividade, explico direitinho como é que deve ser feita. Se for preciso, eu envio algum arquivo de apoio, algum material para leitura no grupo da sala no WhatsApp. Então é isso, vamos lá. Só para ficar registrado, a gente vai ver um pouquinho do texto jornalístico, só que a gente vai ver dividido em algumas partes por conta que esse tipo de texto ele é muito extenso, ele abrange muita coisa dentro do gênero. Então, para a gente não correr dentro da atividade, não correr dentro do tema, a gente vai ver por partes e vocês vão fazer atividades ao longo dos vídeos, todas no caderno, relembrando, e aí vocês colocam em sequência como se fosse uma atividade só no caderno, tá certo? Mas aí para a gente iniciar, vamos entender primeiro um pouquinho o que é o texto jornalístico. Os textos jornalísticos são textos vinculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Ou seja, é o básico que a gente já sabe, né? Que todo tipo de texto que é vinculado ao jornal, à revista, ele tem a função de informar o leitor, seja sobre um acontecimento recente, seja sobre alguma mudança, seja sobre o clima, sobre o assunto que for. Ele tem a função de informar. Hoje em dia, na sociedade que a gente tem, esse tipo de texto é o tipo de texto que a gente mais tem contato dentro do dia a dia, é o tipo de texto que a gente mais lê ultimamente, principalmente agora nessa época de pandemia, onde a gente tem várias notícias no YouTube, na TV, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, através de links compartilhados. Então, é um tipo de texto que a gente tem um contato diariamente. E essa é a característica mais forte desse tipo de texto. É nos manter informados sobre tudo que está acontecendo na sociedade e no mundo. A composição desse tipo de texto, ela é bem simples, tá? Só que ela requer um pouco de atenção, para que não falte nenhuma dessas etapas. Começa pela pauta, a gente chama de pauta a escolha do tema ou assunto que o nosso texto jornalístico vai abordar. A apuração. A apuração é um passo muito importante porque é aonde a gente vai dar a principal base para o nosso texto, já que a gente não pode mentir e nem omitir informações. A gente não pode direcionar nosso texto, ele tem que ser um texto neutro, ele tem a função apenas de informar o leitor. Então, na apuração, a gente vai recolher as informações, vai recolher os dados e verificar a veracidade dos fatos, se são realmente verídicos, se são verdadeiros. Se não for, a gente não vai usar dentro do nosso texto. E aí a gente transforma tudo isso numa redação. A gente vai fazer um texto com a introdução, apresentando o assunto, vai fazer o desenvolvimento, apresentando os dados, vai fazer a conclusão, fazendo o leitor pensar sobre aquele assunto. E aí a gente vai para a última etapa, que é a edição desse texto, que é a correção dos erros, a alteração de alguma palavra ou outra para um termo mais rico do português. E aí a gente fazendo essas 4 etapas aqui na composição do texto jornalístico, a gente consegue fazer um texto jornalístico.
A linguagem jornalística é muito importante, tá? Porque ela tem que ser clara e ao mesmo tempo tem que ser simples. A gente tem que entender que o leitor que acessa essa notícia muitas vezes pode ser um empresário que já tem muitos cursos, muitas faculdades, que vai entender a linguagem, mas que também pode ser um morador de uma comunidade carente e que ele vai ter que entender a notícia, assim como o outro exemplo. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico de responder às perguntas. Que perguntas são essas? São essas daqui. Todo o texto jornalístico ele vai responder essas perguntas aqui. O que, quem, quando, onde, como e por quê. O que? Seja um acontecimento, um evento, um fato ocorrido. Quem? Qual ou quais os personagens estão envolvidos no acontecimento, seja pessoas físicas ou pessoas de indústrias ou enfim, sejam as pessoas que forem, sejam físicas ou não. A gente tem que colocar dentro do texto, tá? Quando? Se foi hoje, se foi ontem, amanhã a gente não tem textos jornalísticos que visam muito o futuro, já que a principal função deles é informar o que está acontecendo. E aí a gente coloca dentro do nosso texto a data, o horário da notícia, o horário da fonte, para que o leitor saiba que o texto foi produzido em cima daquilo naquele momento e que talvez daqui a 1 ou 2 horas esse texto já não esteja mais atualizado, já tinha saído uma nova notícia e esse texto ele perde um pouco da validade, do conceito, da credibilidade dele, por conta que a notícia em si, o ocorrido já mudou. Onde, local que aconteceu o episódio, como ocorreu o evento e por quê. Qual a causa do evento, por que essa mudança ocorreu ou por que esse ato ocorreu. Então, respondendo essas perguntas aqui, a gente entende mais um pouquinho sobre o que é o texto jornalístico. E aí, uma atividade para vocês, uma atividade de pesquisa, tá? A gente não estudou os gêneros textuais nessa aula aqui, vai ser conteúdo da próxima aula, a gente vai ver alguns gêneros textuais que estão dentro do gênero jornalístico, e aí vocês vão fazer uma pesquisa aí em casa. A gente tem aqui do lado uma listinha com alguns gêneros que estão dentro do texto jornalístico, só que aí vocês vão escolher 3 desses que estão listados aqui, vão fazer uma pesquisa e aí vocês vão pesquisar as características, onde esse tipo de texto que você vai escolher é mais usado, e aí você vai escrever um exemplo. Um exemplo do texto editorial, você procura na internet um texto editorial, e aí você escreve no caderno, transcreve o texto para o caderno, para você entender mais um pouquinho como é que funciona esse tipo de texto. Vocês vão escolher 3 dessa listinha que está aqui do lado, vão fazer essa atividade no caderno, podem colocar a atividade 1, próxima aula a gente vai ter mais uma atividade e ver mais um pouquinho sobre esse gênero e sobre o texto jornalístico. Então, essa aula aqui foi só a primeira parte. Façam essa primeira parte da atividade no caderno e não risquem o caderno, não pulem folha. Podem deixar a próxima linha abaixo quando terminarem essa em branco, porque próxima aula a gente continua nas atividades, tá bem? No mais, fiquem bem, se protejam. Tô com muita saudade de vocês. Quem mandou a atividade? Eu corrigi, recebi textos ótimos, recebi poemas incríveis. Algumas pessoas não me mandaram a atividade, algumas pessoas não entraram em contato comigo ainda. Espero que estejam fazendo, ou que estejam bem pelo menos. E é isso, um cheiro aí enorme para vocês e até a próxima aula.